Alexandre, as coisas não são como a gente gostaria que fossem, infelizmente, né? Boa tarde. Boa tarde, Lucas. De fato, né? Infelizmente, nós tivemos essa experiência ruim e quanto maior é a nossa expectativa, logo é maior que a frustração. Porque a gente já tinha toda uma esperança, a gente esperava que fôssemos ter resultados melhores, nós tínhamos todo um investimento, né, desse momento, que também, de alguma forma, fez bem para o brasileiro para esse ano, separar esse tempo em família, esse tempo em que você desloca os assuntos que estavam causando tanto mal-estar também, e investir num esporte que faz tão bem para a saúde mental da gente, né? Então, de fato, é um momento de tristeza. Eu falo que é um pequeno luto. O luto é quando a gente perde algo, a gente entra nesse estado de luto, lidando com essa perda, para que a gente possa também passar por isso agora e retomar a vida cotidiana e esperança para uma próxima oportunidade, né? É isso, né, Alexandre? Assim como o esporte, a vida é de vitórias e derrotas. E necessariamente você vai se frustrar. Isso é parte da educação, inclusive, né? Fazer com que o filho ele possa passar por esse momento e que não seja um momento também que ponha ele de modo a expor ou diminuir o que ele está sentindo, né? Muitas vezes, quando tem uma vitória, e os adultos eles são muito espelho para as crianças e adolescentes, muitas vezes o adulto tem uma vitória, só que em vez de confortar aquele que talvez perde ou não chegou ao sucesso esperado, às vezes faz um deboche, faz uma brincadeira que não é brincadeira, mas faz uma brincadeira sem graça, enfim. Então, e também reconhecer quando o outro vence. Então, saber perder é tão importante quanto saber ganhar. Então, as duas coisas são muito importantes. Bem como é fundamental que a gente não só comemore a vitória no final, aprenda a comemorar o processo, o meio. Cada jogo que ganhou, que seja aquela vitória, que você possa de fato se permitir comemorar aquilo ali, aquela conquista, e não apenas esperar o troféu, porque muitas vezes, né, Lucas, a gente fala para a criança o seguinte: ó, você tem que ser nota 10, você tem que vencer na vida. É uma grande bobagem tudo isso, gera muito mais ansiedade do que pessoas com sucesso. E a gente vai vendo ela demonstrando todo o sentimento dela em relação aos jogadores, isso já é educativo, porque tem a simpatia, a empatia, a solidariedade. Então tudo isso já é importante. Muitas vezes os pais, claro, ficam naquela sensação: eu estou impotente, o que eu faço agora para meu filho não sentir tanto essa dor? Mas será que ele não precisa também sentir essa dor? Claro que num ambiente adequado, né? Num ambiente seguro. Então não tem mal nisso nenhum. Aprender a perder, para as crianças, é tão importante quanto os adultos, porque depois, quando for adulto, aí não vai saber perder. Muito bonito isso que ele falou, não é, Alexandre? Exato. E olha só o quanto que esse texto dele, nosso querido Capixaba, demonstra que talvez o processo produzir essa nova união entre as pessoas, tentando demonstrar um pouco de solidariedade, de empatia. É interessante que a gente se imagina no lugar deles também, e ele no texto dele se imaginou no nosso lugar como torcedor, porque ele não é só jogador, ele joga e torce ao mesmo tempo. Então traz um pouco disso, né, de esse sentimento de coletividade. Isso talvez seja mais importante, assim, do ponto de vista psicológico, saúde mental, social, etc., do que necessariamente ganhar um troféu. É claro que todo mundo, sem hipocrisia, gostaria do Hexa, mas, ainda mais as crianças que nunca viram, né, o Brasil ser campeão, tem essa questão de esse sentimento que, de alguma forma, já pode ser visto como uma vitória também. O brasileiro é muito zoeiro, né? Leva isso pro bom humor. E é assim que deve ser, né, Alexandre? Você, quando perde, você começa a simbolizar, dar nome e tentar tirar uma graça disso, né? Tentar tirar um humor. Claro que não pode haver o desrespeito ou coisa assim, mas você tenta transformar isso. É muito comum mesmo na nossa cultura. Tenta transformar um pouco, é o famoso rir para não chorar. Sim. Né? É um pouco disso, né? Então, assim, o brasileiro, ele tenta criar um xiste, que é uma espécie de piada, e tirar uma graça daquilo ali, é uma forma de simbolizar, de você ver de uma outra perspectiva, não necessariamente algo ruim, né? Então, de fato, é parte do luto, que o próprio Richardson falou, né? Ele disse que parece que nós perdemos um pedaço. Então, o luto é isso, quando você perde alguém, perde algo, perde uma esperança, termina alguma coisa.
Então, vai vendo que todo esse processo, seja fazendo graça, piada, seja se reinventando, é parte desse momento mesmo. Muito obrigado, psicólogo Alexandre, sempre aqui conosco. Obrigado, gente, pela participação de vocês nesse sábado, viu?